Saudações, eu sou William Moraes e este é um vídeo um pouco diferente porque, apesar de ser aqui umas ponderações a respeito de uma mensagem que eu recebi, de um e-mail de uma pessoa que acompanha o canal, não havia uma pergunta necessariamente feita ali, era mais um desabafo. Eu respondi dizendo que eu responderia melhor aqui no canal, em aberto, mesmo sem citar o nome da pessoa, porque acho que muita gente passa pela mesma situação. Então acaba sendo um registro que eu posso redirecionar, encaminhar para pessoas que vão aparecer com questões similares. Então, estou fazendo esse vídeo aqui em resposta a essa mensagem, este e-mail que eu recebi, e eu falei que eu recebi muitos e-mails depois de publicar aquele vídeo sobre pessoas que sentem vontade de tirar a própria vida, que chegam a essa conclusão de que não vale mais a pena viver. E eu respondi todos, pelo menos, dizendo que eu responderia em vídeo, como é o caso aqui, mas achei extremamente interessante que essas pessoas tenham entrado em contato e mandado, porque é uma forma de eu fazer aquilo que eu me propus aqui no canal, que é dar, o mínimo que seja, apoio para essas pessoas que estão enfrentando essas batalhas. A situação dela, para ilustrar aqui e para que outras pessoas se identifiquem, é de viver uma vida tão desinteressante que não chega a ser considerada vida pela pessoa, por várias questões. Essa pessoa em especial diz ter a minha idade, ou seja, 43 anos, e ela diz que não se realizou nem romanticamente, nem profissionalmente, e ainda vive até na casa dos pais que não oferecem a ela um ambiente de amparo, de amor. Não há amizade, há tolerância entre eles ali. E ela diz que sim, chegou já a considerar a possibilidade de acabar com essa vida. A situação dela é tão delicada porque, só para dar um exemplo, ela não sabe cozinhar nada porque a mãe não permite. É um formato de família no qual a mãe tem o papel dela, a função dela, e é bem criteriosa, para usar uma palavra gentil, em relação ao domínio da cozinha. E tem essa questão toda de domínios e domínios. Então ela não vê abertura para se manifestar, para aprender ou coisas assim. E como não se realizou profissionalmente, apesar de ter um diploma que não a ajudou no mercado de trabalho, ela não tem independência financeira para morar sozinha e descobrir como fazer essas coisas. E depois que você vive tantas décadas, porque querendo ou não, já é praticamente metade de uma vida média, né? Já chegou no metade do caminho, você também às vezes já funciona dessa forma de não saber nem começar alguma coisa assim. E é realmente muito difícil mudar todo um padrão já estabelecido por mais de 40 anos. E aí eu tenho aqui para vocês uma sugestão complementar do que eu vou falar aqui hoje. Tem um vídeo que eu já fiz, se eu não me engano, era uma pergunta complicada que eu mesmo me fiz. Eu vou deixar o link aqui embaixo e vai ser o vídeo que eu vou deixar aqui no final, quando aparece, né, uma sugestão, para facilitar quem quiser clicar nele de uma vez, porque esbarra no que eu vou falar aqui, partindo do princípio de que nada é por acaso, que há sentido em tudo o que acontece, há algum propósito, há algumas possibilidades de desdobramento para além do início dessa jornada nessa família. E digo possibilidades porque nós temos uma grande margem de escolha
de como nos comportar diante de uma situação. Nós vamos tolerá-la, nós vamos mudá-la, fazer o possível para mudá-la, ou nós vamos apenas fugir dela, de desconsiderar, para dizer o mínimo aqui, sendo que dentro de cada uma dessas teria uma gama muito grande de opções de como fazer. Mas, na minha opinião, todas são proveitosas, ou podem ser, todas são válidas. Não existe uma vivência que é inútil, mesmo que seja pautada na tolerância, de permanência, de simplesmente passar por isso para depois fazer uma leitura e tirar aprendizados dessa situação, mesmo que seja isso, já é válido, já é uma experiência válida. Se optamos, porém, mudar essa situação, tentar mudar toda essa estrutura, é outro tipo de desafio que também vai nos ensinar muita coisa. Dizer o que é mais fácil e o que é mais difícil é muito relativo. Ou melhor, não é exato, porque dá muito trabalho mudar uma situação dessa, ou tentar mudar uma situação dessa, já que depende de outras pessoas. Seu empenho pode fazer grande diferença, mas ainda assim depende da colaboração ou da predisposição da outra pessoa de fazer o mesmo, de aceitar essa mudança. E aí você tem que traçar todo um plano de convencer primeiro a outra pessoa ou as outras pessoas, acaba virando, né, uma guerra política ou uma batalha, de que é benéfico para todos que haja essa mudança. Mesmo assim, cada um vai julgar se acha, se concorda que realmente é melhor mexer no que já está estabelecido. Isso dá muito trabalho. Mas suportar também condições de vivências sofridas que acabam sendo, sim, relações abusivas, relações que ferem mutuamente todos os envolvidos, ou pelo menos a parte que, de acordo com o status quo, acaba sendo o alvo das pancadas. Então, o que eu teria a dizer sobre isso? Acho que nós temos que fazer uma avaliação sempre, não apenas emocional, mas racional, de toda a situação que se apresenta para nós. E logo aí já encontramos um problema, ou um potencial problema. Porque, primeiro, pode ser que nós não tenhamos esses corpos numa situação favorável a análises, tanto o emocional quanto o racional podem não ter uma boa estrutura ou não estarem alinhados para buscar solução ou até mesmo uma visão que não alimente a própria situação. Porque são, apesar de todo mundo dizer, né, razão versus emoção, a verdade é que são grandes amigas. Podem até discutir, mas são grandes amigas e em muitas situações uma fortalece a outra dentro de um padrão já estabelecido. Por exemplo, o lado racional pode argumentar com a pessoa, sabe aquela conversa interna? Nossa, mas não acredito que tal pessoa fez isso comigo. É um absurdo, olha que falta de respeito, não sei o quê, não sei o quê. E o emocional acaba acolhendo essa leitura, né, essas informações e fortalecendo nele a reação natural de indignação, que vai fechar portas para as outras pessoas, que interrompe a conexão, porque ela não vai querer. As pessoas estão machucando ela, ela vai fechar essas portas. E aí o emocional
fechado ou então transformado, que está numa posição também de odiar as outras pessoas, vai acabar dando mais argumento ainda para a razão. Então vejam que situação complicada. Porque antes de avaliar qualquer cenário, é preciso avaliar você que vai avaliar qualquer cenário. Para que estes corpos da razão e da emoção possam, de fato, colaborarem para que a situação seja mudada para melhor. E indo direto para a alternativa mais provável de não estarem bem esses corpos, o que fazer? Daí se desdobram outras opções e possibilidades. A primeira delas seria melhorar esses corpos, antes cuidar desses corpos, antes de cuidar da situação que depende deles, ou que eles afetam, têm poder de afetar, e acredito que, de certa forma, a mera existência de uma pessoa vai afetar toda uma situação. As outras pessoas vão enxergá-la de alguma forma, e isso entra na equação. E essa escolha de cuidar do emocional e do racional antes de cuidar de uma situação é difícil, porque a situação continua afetando esses corpos, e aí seria necessária pedir pelo menos uma trégua para quem quer que seja, de estabelecer um período que seja para que as coisas sejam diferentes. De falar, não é temporário, não é que eu quero mudar isso aqui agora, eu só preciso focar em outra coisa aqui, porque eu estou sentindo que eu estou me perdendo, eu estou sentindo que está me fazendo tanto mal que eu acabo refletindo este mal e ninguém fica bem nessa situação. Então, sim, acho que isso é um passo que pode ser tentado, ou em alguns casos, porque, querendo ou não, é uma questão de escolha, pelo menos o tentar. E essa é a má notícia. Depende um bom tanto da gente, mas também é uma boa notícia, porque depende um bom tanto da gente. Não havendo essa possibilidade de concordância, de colaboração externa do outro, da situação, porque às vezes nem é também uma pessoa específica ou pessoas específicas. É um padrão que o mundo funciona e não dá para parar. Não é possível parar, seja o que for. E aí vem a outra opção, que é se cuidar enquanto tudo acontece. Se organizar de forma a reservar um período de manutenção, de busca, de aprendizado, que vá te fortalecer para continuar a luta lá fora. E eu digo para vocês que é o que eu fiz na minha vida inteira. Nada eu consegui parar. E tem coisas que eu não vou conseguir. Coisas que aconteceram, por exemplo, o acidente que me separou do meu amor. Não tem como desfazer aquilo. E então eu enfrento essa questão interna ao mesmo tempo que eu estou lidando com o externo. Porque todas essas questões são internas. O emocional e o racional. A emoção e a razão. E essas forças unidas podem criar monstros que são aspectos da gente, que somos nós mesmos. O subconsciente é muito poderoso, ele se desdobra para além da gente mesmo. A parte consciente da razão, ela é minúscula, é uma, sei lá, milésima parte, ou nem sei, acho que a outra é 1 milhão de vezes maior. Então, é uma guerra desleal, mas ainda assim
nós temos alguma esperança, porque é parte da gente. É um monstro que, de certa forma, também não quer nos destruir, quer nos convencer, quando é o caso, né, quando se torna uma situação tão delicada assim, quer nos convencer por completo a embarcar nessa visão. E essa, a parte consciente, é a parte que pode lutar contra isso. Não fortalecer, começar a mudar todo um movimento e ir para o lado contrário, se for o caso. É um trabalho gigantesco. Mas como eu disse no início, considerando que nada é por acaso e que haja sim muito mais para além daqui, que arquiteta tudo isso, que projeta, que define, que estabelece juntamente com a gente mesmo os desafios e em potencial que vamos enfrentar, depende da gente. Vale a pena embarcar nessa possibilidade de que nós escolhemos qual caminho seguir dentro dessa situação. Naquilo que eu falei, não tem errado, não tem certo. Tem o que pode ou não pode ser tentado. E, honestamente, quase tudo pode ser tentado. Eu até arriscaria dizer que tudo pode ser tentado, mas não todas as possibilidades, é claro, porque se tentarmos umas coisas, isso já corta outras possibilidades, ou já deixam elas bem mais distantes, porque foi a abordagem que a gente escolheu, que vai estabelecer como a coisa vai se desdobrar para além dali. E é um assunto que eu poderia falar por muito tempo, mas eu vou encerrar hoje por aqui. Tem outros assuntos muito relevantes também que foram mencionados essa semana em comentários que eu quero trazer aqui. O que eu quero dizer para concluir é que eu sei que às vezes tudo que a gente queria era que alguém cuidasse da gente com amor, ternura, que alguém nos protegesse de tudo que nos machuca. E no fim das contas, muitas vezes são essas pessoas que nos machucam. E mesmo não sendo, às vezes elas não podem, e eu acho até que não devem, nos proteger de tudo, porque senão não aprendemos, não crescemos. E falo por mim, que tive uma mãe com tanto amor e ternura, mas que não conseguia me defender de tudo, quanto um pai que era alguém que me agredia muito, todo o tempo, os primeiros 20 anos que vivi aqui. E é fácil nos sentirmos cansados de lutar sempre. E mesmo que outras pessoas achem que não estamos fazendo isso, estamos. Como eu disse no início, suportar já é uma luta diária e cansa. E tudo que queríamos é que alguém nos amasse e cuidasse da gente. Então, você é alguém. Se ame, se cuide. E não tenham receio de interagir com pessoas que buscam o mesmo, que buscam mais compreensão. Como aqui, por exemplo, nos comentários, eu vejo às vezes pessoas perguntando algo e eu demoro uns 2 dias, principalmente fim de semana, né? Só na segunda que eu vou começar a responder por causa de trabalhos, e eu vejo que outras pessoas respondem, e eu acho isso maravilhoso, que haja essa comunicação, que haja já essa busca por mais do que está tendo, porque já é fazer alguma coisa, é colocar alguma coisa para fora, buscar alternativas. Essa pessoa que me mandou, inclusive, eu cheguei a falar com ela algo que ela poderia fazer que seria, no mínimo, terapêutico. E, quem sabe, poderia render alguma coisa de trabalho no futuro. E que era escrever. Escrever
a própria história, né? Principalmente por causa da formação dela em jornalismo e tudo mais. Não sei o quanto ela tem de conhecimento de roteiro, porque ela falou, eu queria escrever em forma de roteiro para série, tipo série, filme, né? Não livro, romance, que é uma opção também. Aliás, tem um canal aqui, eu não te respondi, desculpe, mas eu tô numa correria, eu tenho que terminar esse vídeo aqui, editá-lo e sair correndo num tempo que eu acho que não vai ser possível, mas eu vou fazer, ser possível. Tem um canal chamado Narratologia. A Bea, acho que é Beatriz o nome dela. A Bea, ela ensina muita coisa de como escrever o roteiro no formato de roteiro de cinema, de série, essas coisas assim. Caso você não tenha e esteja vendo este vídeo, faça isso de procurar narratologia. Bea é o nome dela. Vai aparecer lá, tem muitos vídeos que ela ensina como escrever, como montar um roteiro, porque é uma fórmula que você tem que colocar, né, tudo que vem antes, para os diretores entenderem e tudo mais. Vale a pena como exercício e como aprendizado, e é uma coisa que pode ser usada no futuro, quem sabe. Então, é essa mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Vamos conversando mais e força. Como eu disse, independentemente da forma que escolherem seguir dentro das situações ou para além delas, que seja reservando algum tempo e energia para cuidar de você mesma, você mesmo. Muito obrigado por sua atenção e caso queira complementar o assunto, tem o vídeo que vai aparecer aqui ou aqui. Hasta.